Este documentário destina-se a dar uma visão geral das pesquisas ufológicas no sul de Minas por cerca de 30 anos. Algumas imagens são de baixa qualidade, vez que colhidas desde o início das investigações do extinto Centro Varginhense de Pesquisas Parapsicológicas, CEVAPA, cujas atividades cessaram ao final da década de 80. Com a finalidade de dar ao documentário o melhor aspecto de originalidade possível, evitamos a inserção de imagens pré-produzidas pertencentes ao trabalho de profissionais. Esperamos que ele represente uma amostragem completa das principais pesquisas que constam de nossos arquivos. Rico em lendas e fatos incomuns, o estado de Minas Gerais é de grande interesse para a ufologia. O sul do estado abriga cidades de diversos portes e tem características geológicas típicas onde o fenômeno UFO se manifesta de diversas formas. Alguns locais são palco de aparições importantes e estão sobre composições geológicas idênticas. São rochas do período pré-cambriano, ora ricas em quartzito, outras vezes alteradas pelo volume e pressão das águas de grandes usinas, como as centrais elétricas de Furnas. Esses locais também possuem em comum alguns tipos de falhas geológicas, como contrafortes de montanhas e erosões próximas de fendas na crosta terrestre. Pequenos sismos já ocorreram na região, como os que foram registrados por 3 vezes, tendo como epicentro o município de Varginha. Em ufologia, os estudos de ortotenias, feitos por Aimé Michel e outros, demonstraram que em regiões assim as manifestações de OVNIs são mais numerosas. Muitas podem ser explicadas como fatos naturais, quase sempre de fundo eletromagnético. Os registros são muitos, às vezes enganos, como este filme feito na região de São Tomé das Letras, que captou iluminadores usados em manobras do exército. Ou como este, ao que tudo indica, uma pipa com uma lâmpada. Carros e tratores no alto de serras também costumam confundir. O movimento da câmera provoca uma evolução da fonte de luz filmada que, na verdade, não está fazendo essas manobras. Campanha é uma cidade histórica com mais de 250 anos. Importantes avistamentos já ocorreram aqui. Também existe uma barragem, a usina do Chicão, hoje mantida pelas Centrais Elétricas de Minas Gerais.
De 1979 a 1988, ao menos uma vez por semana a cidade presenciou a manifestação de fenômenos luminosos curiosos, geralmente testemunhados por dezenas de pessoas. Um grupo informal de interessados em ufologia vem cuidando de registrar os diversos casos. Um fenômeno grandioso foi presenciado por dezenas de moradores. A professora Angelina Serrano, líder do grupo, conta o avistamento de um enorme objeto que chegou a tapar uma parte do céu da cidade. Eu vi aquele movimento das pessoas em frente ao Cine Palácio, apontando para o céu. Nesse momento eu corri até a esquina da rua Nossa Senhora de Sion. Tamanho foi o meu espanto ao observar um objeto imenso que vinha em nossa direção, em direção às palmeiras da praça. E eu procurei um lugar mais obscuro, um lugar mais escuro para uma observação melhor. Quando eu percebi o tamanho do objeto, era um Zeppelin. O objeto deveria ter uns 30 metros de comprimento por 15 ou 18 de diâmetro. Parecia um casco de navio. Aliás, o objeto dava a impressão de que fosse um navio mesmo, um casco desgastado pelo tempo, uma coisa enferrujada com umas manchas de ferrugem. Neste momento eu fui observar as pessoas e percebi pessoas subindo nas palmeiras imperiais. Estava baixíssimo. Ele cobriu mais ou menos um terço do céu, o céu estava estrelado. Ele cobriu mais ou menos um terço do céu daquilo que nós estávamos observando, aquela parte do céu que nós estávamos observando. As pessoas começaram a entrar nos carros, em Fusca, 10 pessoas, 8 pessoas dentro do Fusca para observar o objeto e seguir. E não só na praça, como muitas pessoas de campanha observaram esse fenômeno, que até hoje eu digo que foi um dos maiores fenômenos ufológicos, não só de campanha, mas também da nossa região. Encontrei essas pessoas, todo mundo conversando, o que era aquilo que tinha passado no céu, parecia um zeppelin ou alguma coisa. Aí eu parei para conversar também e ver o que estava acontecendo, porque eu já tinha visto aquilo que tinha passado e não sabia nem o que era. Aí a gente estava ali na esquina conversando, quando ele teve um sentido assim, o que passou que eu vi foi para lá. E a esquina é aqui, e esse sentido assim. E a gente estava conversando na esquina, aí quando vieram 3 luzinhas de lá para onde ele foi, e vieram 3 luzinhas, assim, zum, 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 e formaram um triângulo bem em cima da cabeça da gente, um triângulo. As luzinhas, quer saber a cor? Era a cor natural de luz, era amarelo, prateado, sei lá que cor, uma cor natural de luz. E formaram um triângulo no céu. E ficaram assim, ó, nem 1 segundo ou 2, sei lá, não deu para contar. E formaram de novo uma filinha, as 3 luzinhas, zum, zum, e foram para aquela posição. E foram embora, as 3 luzinhas. Time check. São Tomé das Letras, conhecida pelo seu ar de mistério, encontra-se a mais de 1.700 metros de altitude. Muitos acreditam na energia curativa de sua composição geológica e outros veem nessas serras um ponto de manifestação de seres extraterrestres. Oriental Luiz Noronha pesquisa São Tomé há mais de 30 anos e se radicou na cidade. Já publicou alguns trabalhos paracientíficos e de cunho místico. Em 26 de março de 96,
Noronha flagrou a passagem de um possível objeto voador não identificado logo ao cair da noite. Aquele dia eu estava filmando o pôr do sol. E havia um pôr do sol muito bonito aquele dia. Quando eu olhei no céu, vi uma pequena, parecia um charutinho. Tá? Eu notei que estava andando. Aí simplesmente eu virei a câmera para o lado onde estava aquele objeto e continuei a filmar. Olha, São Tomé das Letras, nesses 30 anos que eu estou rondando a região aí, realmente eu tenho presenciado muitos fenômenos ufológicos e fenômenos luminosos. E diferenciou muito da cidade de Cruzília, que lá eu nunca tinha observado no céu fenômenos, né, como aqui em São Tomé das Letras. Realmente o fenômeno existe. Como vem ocorrendo cada vez mais em todo o mundo, os fenômenos no sul de Minas não são meros avistamentos. Casos de abdução, que já se tornaram clássicos da ufologia, caracterizam a região como um campo importante de pesquisas. Alguns deixam evidências físicas, como o sequestro de Arlindo Gabriel dos Santos, em Baipendi. Os objetos que pousaram antes do sequestro foram fotografados pela testemunha. Um deles, que segundo Arlindo se parecia com uma piorra, aparece na ampliação com uma espécie de hélice ou girândola na parte superior. O outro transformou-se em uma nuvem de fumaça ou névoa ao fundo da planície. O artefato maior trazia em seu interior alguns seres, sendo um deles do sexo feminino. Deixou no chão marcas visíveis, das quais foram tirados moldes em gesso. A modesta máquina fotográfica da testemunha teve o mecanismo interno de disparo coberto com uma espécie de fuligem, aparentemente uma reação química. O embornal de pano que Arlindo trazia consigo foi reencontrado no local do sequestro, contendo estranhos caracteres, posteriormente identificados como formas hebraicas arcaicas.
Geraldo Simão Bichara também foi vítima de uma abdução. Seu caso é peculiar por ter ocorrido exatamente dentro de instalações militares, a Escola de Sargento das Armas, ESA, de Três Corações. Em 1962, quando eu prestava o serviço militar na Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, em uma noite, mais precisamente no dia 26 de agosto, às 0 horas, eu iniciei meu trabalho de guarda no Paiol das Munições. E foi nesse momento que houve uma interrupção na energia elétrica, ou seja, acabou a luz na cidade inteira, e aonde eu estava, e nas imediações, estava tudo escuro. E foi nesse momento que surgiu acima da minha cabeça uma espécie de um holofote muito forte, uma luz azul bem clara, e a qual me paralisou. E essa luz a gente poderia observar que ela tinha uma circunferência de uns 12 metros no solo. E eu tentei dar um tiro de alarme para avisar os outros colegas meus, guardas que estavam no corpo da guarda. Não consegui, porque estava imóvel dentro daquela luminosidade, como dentro de um bloco de gelo. Tentei a correr, a gritar, mas não consegui. Tentei a correr, mas não conseguia. Porém, só funcionava a audição e a visão. Foi onde eu pude perceber que as portas da engenharia do Exército faziam uma vibração muito grande. Os cavalos que estavam fechados nas baias também tiveram alteração muito grande. Eles relinchavam e chegaram até a arrebentar as correntes das baias no peito, tentando fugir da baia, onde escapuliu muitos cavalos. E eu voltando mesmo ao imóvel, eu conseguia ver acima de mim, à frente, uns 6 metros e a uns 5 metros de altura, uma espécie de uma formação de uma névoa e um formato de um caracol, e que ficou aquela nave, aquela formação um instante, e quando eu observei já estava tomado naquele mesmo lugar um objeto marrom, por qual desceu 2 escadas, espécie dessas escadas de circo, e por onde desceram 2 tripulantes, e um deles me pegou pelo braço, com o fuzil e tudo, dentro daquela luminosidade, enquanto o outro, de uma estatura um pouco mais alta, fazia uma espécie de vigília, uma patrulha naquelas imediações ali onde nós estávamos. Quando um desses seres me pegou pelo braço, eu olhei onde seriam os olhos dele, que na verdade não eram olhos, tinha apenas dois buracos escuros, e eu percebi sair uma espécie de uma chispa, umas pequenas faíscas do olho dele. Eu praticamente perdi a consciência, e foi no momento que ele me pegou pelo baixo do braço e pegou aquela escadinha que era coberta também com uma espécie de um brinco almoçado. Essa escada, esse tecido tinha uma cor de laranja, bem avermelhado. E ele puxou o degrau da escada até a altura da clavícula, e aquela escada subiu com nós dois para dentro do interior de um objeto. Esse mesmo objeto que estava parado a uns 6 metros de altura. E ela voltando e retornando ao solo, eu olhei no que seriam os olhos dele, tornei a perder a consciência, e aí ficou escuro, um bom tempo, até que eu recobrei a consciência. Eu estava já num outro lugar, com várias repartições, vários compartimentos, onde tinha muitas criaturas com uniforme, do mesmo jeito daqueles que desceram embaixo para me pegar. E por ali eu estava deitado sobre uma espécie de prateleira, e de onde saiu da parede daquele compartimento alguns objetos, alguns aparelhos, que
espécie de uma ducha, e fez uns exames na cabeça e me incomodou muito, senti muita dor por dentro da cabeça, e no momento que ele recolheu para dentro da parede, apareceu um outro maior, espécie de um alto-falante com uma tela na frente. Aí refrescou a cabeça e voltou assim ao normal. Eu estava sentindo bem à vontade. Foi onde eu tive a oportunidade de observar, de perceber algumas coisas que eu vi dentro daquele compartimento. No momento que eu estava nesse compartimento, eu pude observar o meu fuzil em pé, à minha frente, ao canto esquerdo, e percebi também que estava um ambiente assim muito frio. Foi gelando, como se eu estivesse dentro de uma cama frigorífica. E nesse momento também começou a surgir um cheiro muito forte, espécie de amônia ou amoníaco, e quase eu fui assim, perdendo a consciência novamente, e foi no momento que eu vi do lado esquerdo um visor de uns 40 centímetros por 60, e onde tinha apenas um caractere, um sinal de mais em alto relevo, ou seja, uma cruzeta preta acima desse caractere. E do lado direito, um outro visor de uns 80 centímetros por uns 2 metros, pelo qual, através desse, eu pude verificar várias criaturas transitando, porém tudo em silêncio. Na medida que aquela localidade foi esfriando e foi aumentando aquele cheiro de amônia, eu fui, não sei se senti mal, o que aconteceu, me apareceu uma substância na boca, uma coisa viçosa, muito amargo, e eu pedi água para um daqueles tripulantes para poder lavar a boca, a qual não me deu atenção nenhuma, e eu fiquei um pouco agressivo e pensei em descer daquele local que eu estava. Eu acabei caindo no chão e com muita dificuldade, deitado, eu procurei pegar o meu fuzil, que eu me vi assim, quase na obrigação de pelo menos pegar a baioneta de fuzil, que eu estava com a baioneta calada. Eu não consegui sequer desencostar o fuzil da parede, segurando pela bandoleira. E foi no momento que esses 2 tripulantes chegaram perto de mim e acenaram, pedindo para que eu entregasse o fuzil para ele, não com palavras, mas apenas acenando. Eu fiquei agressivo, até acabei xingando ele, não quis entregar a arma, e eles saíram um pouco. E naquilo que eles saíram, eles voltaram em 3. Um outro tripulante com um uniforme cor de mel, porém com mais aparência humana, mas muito branco, sem cabelo, sem sobrancelhas, e estava no meio desses 2. E um detalhe que eu observei é que quando eles chegaram e quando eles saíram, eles andavam sempre com o ombro colado um no outro. Ou seja, esse que estava com um uniforme diferente estava no meio e os 2 com uniforme cor laranja nas laterais. Essa criatura que estava no meio, pela simples aproximação dele perto de mim, só dele olhar no meu rosto, eu já fui entregando o fuzil para ele, sendo que antes, os 2 primeiros praticamente tinham insistido para que eu entregasse ou fizesse a entrega da arma para ele. E eu achei interessante que, pelo simples fato, já me deu assim, aquela vontade de fui entregando sem ele falar, sem ele pedir. E no momento que eu entreguei, passei a arma para ele, um desses que estava uniformizado, com uniforme cor laranja, ele chegou perto de mim, eu olhando novamente onde seria os olhos, bem no rosto dele, aí apareceu as mesmas chispas,
os mesmos rabiscos de luzes e perdi a consciência novamente, tornou tudo escuro e quando eu recobrei a consciência eu já estava cambaleando no corpo da guarda, de onde tinha me pego antes, e que eu pude observar já uma espécie da retirada deles. As escadas já estavam voltando para dentro do objeto, as duas escadinhas, sendo que o da direita penetrou no objeto primeiro e o da esquerda atrasou um pouquinho. E sumiu aquele aparelho daquela localidade, reaparecendo na mesma imediação um outro objeto bem maior, também marrom, e passando e acendendo ou clareando aquele holofote muito forte. Novamente os cavalos tendo muita alteração, as portas da engenharia dando as vibrações e os canoões metálicos que estavam guardados no barracão que estava para trás de mim, uns 40 ou 60 metros, também vibraram muito, chegou até a cair o canoão metálico do estaleiro. E foi aquela luminosidade clareando, passando pela veterinária, a farmácia, o potreiro, as estrumeiras, e a capineira, e até quando chegou no leito do rio, aproximou-se do rio, aí apagou aquele holofote daquele aparelho, daquele objeto, e retornou a luz na cidade na hora. Neste momento, veio praticamente a meu socorro toda a guarda, ou seja, meus companheiros e o cabo da guarda, o sargento, a guarda completa, veio em meu socorro, mas correndo para me retirar daquele local. Eu tentei passar o serviço com alteração para o cabo da guarda, para o sargento, e eles me disseram, não, vamos embora, lá você explica, lá no corpo da guarda você explica, amanhã você explica isso, vamos. Eu fiquei assim um pouco assustado com eles, pensando que ainda era alguma coisa daquele acontecimento do objeto. E um detalhe que eu deixei na hora que eu vi aquela claridade, aquele objeto, de início, eu pensei que seria algum ataque, na época até pensei que seria um aparelho russo, naquele tempo falava-se muito em comunismo, essas coisas e tal, então os militares todos tinham ciência daquilo, então foi o que eu pensei de ser um avião, um aparelho de um país que não fosse daqui e um possível ataque. Tudo isso eu tinha assim, uma consciência de que eu sabia bem, estava bem ciente até o momento que essa luz pairou sobre mim. E depois só pude ter assim, um conhecimento total do caos, do acontecimento, através de uma regressão de memória. Todos aqueles que se dedicam ao estudo dos UFOs conhecem a cidade de Passatempo. O pesquisador Antônio Faleiro faz seu trabalho comparando aparições ufológicas com mitos do folclore brasileiro. Minhas pesquisas no município de Passatempo contribuíram muito para a ufologia no sentido de fazer a relação OVNIs e folclore. Foi aqui que eu consegui fazer esta relação, pesquisando as lendas e mitos da região. A lenda da Mãe do Ouro, na região do município de Passatempo, foi que me levou a descobrir a relação entre os OVNIs e folclore. Pois eu perguntava aos moradores rurais se eles tinham visto discos voadores, mas todos diziam que não. No entanto, falavam muito sobre a suposta Mãe do Ouro. Era uma bola de fogo que voava de uma serra para outra. A mula sem cabeça é uma lenda nacional e muito antiga. E nos mostra um OVNI pousado com o holofote aceso à frente. Já a mulher de branco
é a visão de OVNIs em forma de cone ou sino, ou então um facho luminoso emitido pela nave em direção ao solo, dando a impressão de uma mulher vestida de branco dos pés à cabeça. Temos também o boitatá, que é uma lenda do norte, a cobra de fogo. E temos também o Mibaitatá, que foi descrito por Anchieta em 1560, que era um facho cintilante que perseguia os índios. A foto que nós conseguimos fazer em 14 de junho de 1980 nos mostra uma nave-mãe que foi vista não só no Brasil, mas no Chile, na Argentina e na Rússia, e que tivemos a felicidade de fotografar. Já tivemos dezenas de contatos de primeiro grau aqui no município de Passatempo. Inclusive, em uma determinada vez, nós pudemos fazer contatos através de luzes com um OVNI que estava pairando acima de uma serra. Ele respondendo sempre na mesma sequência de piscadas que fazíamos com o farol de uma motocicleta. Eu vi um clarão dentro d'água e o companheiro falou para mim, sai daí que tem um trem diferente. Quando eu olho para cima, era um tipo de uma barca grande. Mas na mesma hora que ele estava distante, perto da gente, ele já estava distante muito longe. Estava bem longe. Ele era muito rápido. E nisso ela vinha surgindo, subindo e veio pro nosso lado. Aí nós fomos obrigados a correr dela. Ele entrou, ele atravessou por lá, entrou, veio naquele fundo daquele bananá ali, saiu no beco. Do beco ele veio até aqui naquele poste ali, ó. A bonita e aprazível localidade de Córrego do Ouro, ainda um distrito, também está à beira das águas de Furnas. Aqui uma estranha luz é conhecida como o fogo da aldeia, que ronda as casas, segue os caminhantes e parece ser inteligente. João Geraldo da Silveira já avistou essas luzes por diversas vezes e conhece todas as histórias contadas. Faz mais ou menos aí uns 30 anos que aparece isso aqui, esse fogo. Portanto, daqui de casa mesmo, certas vezes a minha esposa já viu, nós já viu essa luz que ela vem, sai, por exemplo, dos matos e vem vindo, anda por aqui. Uma vez até ela, inclusive, apagou até a luz da cidade aqui. Aparece sempre ali pelas 11 horas da noite, meia-noite. Então quem conta isso várias vezes são os antigos, né? Ela saiu do lado aqui de Alfenas, veio vindo até uma senhora que, inclusive, ela está viva até hoje, que contou isso na cidade e não foi só ela também que viu, não. Foi diversas pessoas que viram. Ele foi na chave, deu uma volta no corredor e foi na chave principal da cidade e apagou a luz da cidade. Aí o fogo ali é assim, ele parece lá naquela casa velha ali do Juquinha, na Ponte Nova ali. Lá naquele morro, lá em cima, naquele matinho lá, ele vem descendo para mata abaixo. Vem vindo, ele chega naquela tapera ali, ele fica lá em cima da casa. Veio aqui em cima da casa do Joer, aqui na entrada aqui desse sítio. Veio no portão do Cláudio ali, da Gerardo, dentro do Córrego do Ouro. E veio no portão do Cláudio ali, na casa da frente.
Depois ele entrou, ele atravessou por lá, entrou, veio naquele fundo daquele bananá ali, saiu no beco. Do beco ele veio até aqui naquele poste ali, ó. Aquele transformador da entrada ali que tem aquela caixinha. Ali ele acendeu um fogo muito grande, pegou debaixo, até, as crianças até ficou com medo, correu para dentro. E depois ele subiu para cima, foi lá pro campo de futebol para lá no poste do Juvenal. Para a ufologia, um fenômeno assim é chamado de sonda, já que a luz se comporta como se estivesse observando, pesquisando, fazendo prospecções, talvez teleguiada por uma tecnologia capaz de fazer isto. Uns falam que é mãe de ouro, outros falam que é assombração, né? Então assombração não é, né? E outros falam que vamos até achar engraçado a arma perdida. Os mais antigos sabem de diversas aparições do fogo da aldeia nos últimos 40 anos. Eu até não lembro, mas havia esse fogo, corria muito de medo, outros até cercavam no caminho, fazia aquele calorão, abaixava no freguês, o freguês tentava acender um fogo, mais ele queimava, apagava o fogo, ele acarmava, tornava a acender o fogo, ele esquentava a pessoa, o fogo precisava apagar o fogo, porque senão ele queimava a pessoa. Quando o fogo descia sobre ele acendia a lanterna, o fogo esquentava mais. Aí abaixava nele, esquentava, precisava apagar a lanterna. Aí apagava e saía correndo. Ele acompanhava desde até uma altura, depois ia embora, sumia. Mas na mesma hora que ele estava distante, perto da gente, ele já estava distante, muito longe. Estava bem longe. Ele era muito rápido. Ele vinha numa altura baixa, de 1,5 metros, 2 metros. E vinha de diversas cores. Ele vermelhava, verdeava, clareava e vinha vindo, suspendia, descia, e vinha vindo para o lado da gente. Ele chiava assim, ele tinha um chiadinho. E o povo falava que isso era um batatá, como o povo diz, eu nem sei o que é isso. Que de primeiro existia o tal de batatá, que queimava um pau, uma coisa, assustava muita gente, no outro dia ia lá na árvore, estava do mesmo jeito. Outro que atestava as manifestações do fenômeno conhecido de todos da pequena cidade era o falecido seu Bebé, que inclusive chegou a se aproximar de uma sonda com mais 3 companheiros. Veio o irmão que morava na roça e ele chegou lá e falou assim: vamos ali que tem um fogo debaixo de uma árvore. E nós saímos e fomos, e estava mesmo, e nós rodeamos, escuramos em roda dele lá, e ele ficou no meio e nós fazemos a roda. Bem tempo. E ele não saiu, e nós paramos. E, de repente, ele saiu e nós não viu. Ele passaram no meio de nós. Ele já estava debaixo dessa estrada aqui. Aí sumiu. Mais ou menos no escurecer. Ele estava zanzando ali, eu falei, achando que era aí uns namorados que estavam com lanterna, essas coisas. E eu vi, ele estava no barranco, pertinho mesmo. O barranco está lá até hoje. Eu ainda cheguei, ainda caçoei e falei, nada, não mudou de lugar. Ficava só isso, grande. Aí demorou bem, aí ele saiu, vinha vindo os outros colegas para estar descendo, ele foi, voltou, desceu, onde tinha um cordinho assim. Eu fiquei para cá e ele no meio de nós. Eu vinha da roça, e vinha com o papai, o tio Bebé e as minhas irmãs. E aqui logo na saída do corredor ali, debaixo de um pé de maroleiro. Aí nós vimos, aí eu falei pro papai, o que é aquilo ali? Ele falou, isso aí é algum viandante que tá passando aí e tá descansando, né? Aí nós chegou, conversou lá com ele, não saiu nada. Aí nós vinha perto aqui na saída aqui, na casa do tio Bebé.
Aí nós falamos pra ele, ele voltou lá. Aí voltou eu, o bebê, o compadre Ramiro estava junto também. A hora que nós foi chegando, aí ele virou uma bolona, grandona. Aí o compadre Ramiro falou assim, gente, vamos correr. Eu falei, não precisa correr. Aí ele apagou. Diz o compadre Ramiro, fala que ele viu um vulto, que saiu um vulto do pé de maroleiro, né? Depois aí nós vamos embora, quando nós chegou aqui, tinha uma antiga Mataboa ali, ele estava lá no Trabanda de Passo do Aldir do Turco. Ao início da década de 80, o grupo de ufólogos do então Centro Varginhense de Pesquisas Parapsicológicas realizou uma série de vigílias e medições em Córrego do Ouro. Uma sonda para detecção de variações eletromagnéticas foi instalada. Constatou-se a ocorrência regular de emanações de gases em um sítio próximo da cidade com efeitos luminescentes. Porém, os relatos sempre foram bastante incisivos. Eu estava pescando uma vez, eu e o companheiro, mais ou menos às 8 horas, 9 horas da noite, eu vi um clarão dentro d'água e o companheiro falou para mim, sai daí que tem um trem diferente. Quando eu olho para cima, era um tipo de uma barca grande e aquilo suspendeu para cima, transformou uma bola de fogo e virou um tipo de uma lancha. E aquilo foi jogando fogo para baixo, e aquela bola de fogo foi suspendendo e caindo, como se fosse uma cinza que o senhor joga para cima, que foi caindo. Quando vê, sumiu. Aí saí para a beirada da água, distância mais ou menos uns 50 metros, mais ou menos. Formou igual seja um prato mais grande, aquele foi subindo para cima, foi subindo e sumiu. O meu pai, que é mais velho que eu, do outro, que é um homem antigo, morreu com 84 anos, e já conhecia ele há 70, 80 anos atrás. Meu pai contava demais dele. Meu pai trabalhava, saía quando era de noite, vinha do serviço de noite, que antigamente colhia mantimento, ficava até tarde da noite colhendo mantimento. Então ele vinha e encontrava com ele nas estradas. Mas ele nunca teve medo dele, não, nunca cismou de cisma, não, porque nós estamos acostumados com ele por aí. Nós fomos caçar e à noite. Aí de repente surgiu uma tocha assim pra cima na capoeira. Aí aquela tocha subia, de repente ela baixava e diminuía, né? Quando vê, ela tornava aquela tocha e começava a aumentar, né? E dando aquela claridade grande, né? E nisso ela vinha surgindo, subindo e veio pro nosso lado. Aí nós fomos obrigados a correr dela. Porque ela vinha assustadora, né? Assustando a gente. Nós saímos daqui do Corvoso, meio escuro, né? Quando chegou lá perto daquela ponte, aí apareceu o fogo no meio da rua, no meio da linha lá, ó. Aí nós não tinha como passar. Aí eu comecei a rezar e ele desapareceu, foi minguando, porque o fogo era muito grande. Aí, e foi muito de repente que apareceu aquilo lá, nós não sabíamos como fazia, era só eu e o irmão meu. Aí ele eu começar a rezar, aquele trem foi desaparecendo devagarzinho assim, foi minguando e ficou pequenininho. Muitas vezes mesmo. Eu vi assim, ele transformar numa canoa e vi ele balancear, assim, muitas vezes. No céu? É, assim, não, no alto, assim, não é no céu. É bem, assim, baixo, mas de distância longe, assim. E ele transforma numa canoa, ele transforma numa... Eu vi muitas vezes, né? Isso, ali embaixo parece demais isso.